Isaías, capítulo de número 26. Isaías fica mais ou menos bem no meio da Bíblia. Na minha, um pouquinho para trás do meio. Acho que na sua deve ser também. Isaías, capítulo 26. Amém? Quem achou diz amém, Jesus? Quem está na misericórdia aí? Ali, Isaías, livro de Isaías. Glória a Deus. Glória a Deus. Acredito que nós temos naquela quarta-feira, nós vamos voltar ainda, né, pastor Jonas? Ano que vem, vamos começar de novo, né? Criar aí os obreiros que... Não, deste ano, né? Ano que vem, eles vão, né? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém? O versículo 2. A minha esposa está lá caçando Isaías. Que maravilha. Olha a Deus operando. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. O versículo 2 diz assim na sua Bíblia: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a Verdade. Verdade. Senta, bate palmas para Jesus. A todo o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou propor aqui nos dias da igreja para os irmãos que gostariam, juntamente com o pastor Joel, claro, vou propor os obreiros, a qualquer irmão que gostaria de aprender a montar mensagens bíblicas e a ter esforço, a montar ter vontade de pregar, meu irmão, porque a pregação não é exclusiva para diácono, pastor, a pregação é exclusiva para crente. Pregar não foi feito para pastor, para diácono, evangelista, presbítero em especial. Pregar foi feito para crente. Quem é crente prega a palavra de Deus. Eu não li Jesus dizendo assim: escute, ide pregar o evangelho a toda criatura, vós pastores. Ele não disse assim: ide pregar a toda criatura, vós diáconos. Ele diz: ei, você que foi chamado, está ligado à videira verdadeira, produza frutos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Crente prega. Pregar foi feito para crente. Então o crente que tem vontade de pregar, nós vamos trazer aqui, eu vou propor em nome do Senhor Jesus Cristo um cursinho de como montar mensagens bíblicas. Você que tem vontade de aprender de como montar uma mensagem bíblica, esforçada, desde quando montar o começo, introdução de mensagem, começo de mensagem, meio de mensagem e conclusão, para que a tua mensagem não fique toda embolada e as pessoas entendam. Tudo isso é maneiras de você aprender a fazer a obra de Deus com qualidade. Quem está entendendo diz amém? Quem gostaria diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem não gostaria desse curso diz amém, Jesus. Que bom, né, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu gostaria um pouquinho de falar sobre portas, porque existem campanhas, a campanha de 7 dias das portas abertas, campanha das quantas das portas abertas. E eu vou falar então de portas, porque Deus destaca na Bíblia Sagrada pelo menos várias vezes de 3 portas na Bíblia Sagrada. Mas eu li no livro de Isaías que Deus vai abrir as portas para uma nação justa. Ele não disse uma nação perversa, uma nação corrupta, ele disse uma nação justa. E essa nação justa é aquela nação que observa a verdade, ou seja, o crente verdadeiro, o crente que segue a verdade e que a verdade faz parte da vida dele. Um crente santo, é para esses crentes que Deus vai abrir portas. E não importa, meu irmão, que maneira você está, a maneira como você está enfrentando os seus problemas, Deus tem uma porta de saída para você. E eu vou começar falando então da porta da justiça. Eu vou falar de 3 portas hoje. Eu vou começar falando da porta da justiça. No livro de Salmos, capítulo de número 118, se você quiser acompanhar a leitura, acompanhe comigo. Livro de Salmos, capítulo de número 118, glória a Deus. Você vai ver Deus falando o seguinte através do salmista, versículo 19 e 20, diz assim, abre-me as portas da justiça, eu entrarei por ela e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. A
E quando é que acontece essa porta? Quando é que Deus abre essa porta? E quando é que você precisa dessa porta? Glória a Deus, quem está entendendo diz amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos, a porta da justiça é aquela porta que Deus abre quando você se vê numa situação difícil de resolver problemas. De repente você foi processado, de repente tem uma causa de justiça, de repente você está sendo caluniado, de repente você está sendo difamado, de repente você está quase igual José, está fugindo porque não aguenta mais. E aí uma pessoa começa a caluniar você, começa a difamar o seu nome, aí você se vê nessa necessidade. Senhor, eu preciso da porta da justiça aqui na minha frente. Aleluia. José precisou dessa porta e Deus abriu a porta da justiça para ele. A porta da justiça também está escrito lá no livro de Salmo, capítulo 94. Veja só volte um pouquinho aí, folheia a tua Bíblia um pouquinho. O livro de Salmos, capítulo 94, o versículo de número 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: podia por acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que foge ao mal, tendo como pretexto uma lei. Eu estou falando, meu irmão, de pessoas que, para afrontar você, ou para afrontar a igreja de uma forma geral, para acabar com a integridade e a moral da igreja ou da sua personalidade, a pessoa cria um pretexto para acabar, para impedir você, usando a lei da terra. Por exemplo, as igrejas atuais que não aderirem ao sistema em que o governo vai implantar que o casal, a homossexualidade deveria ser abençoado por um pastor, o pastor que rejeita isso terá consequências através de quê? Da lei. É a lei usando pretextos para afrontar a igreja com a própria Constituição brasileira. Meu irmão, nessas horas é quando o pastor precisa da porta da justiça. Porque é Deus fazendo justiça por você. Quando a porta da justiça se abre, é Deus fazendo justiça por você. Quem está entendendo diz glória a Deus. Pedro, quando estava preso, olha só, Pedro foi preso porque estava pregando a palavra de Deus, com toda a unção do Espírito Santo, lá no capítulo 12, versículo de número 10. Pedro agora preso, e olha ele para um canto, vê para o outro, e não há